Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Rodrigues e eu faço parte da equipe Avalie e Realize, que faz essa parte de orientação na sua escolha profissional. Estamos iniciando hoje mais uma entrevista para a Mostra de Profissões do Avalie e Realize. Hoje nós estamos recebendo o Jonathan Souza, ele que é engenheiro de produção, técnico em mecânica e assistente técnico de manutenção em uma empresa muito conceituada no ramo do aço. Então, o Jonathan, que tem uma experiência muito legal na área de produção, mecânica, manutenção, vai compartilhar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional com a gente. Jonathan, primeiramente eu já quero te agradecer, tá bom? Por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade. É uma honra receber você aqui. E hoje nós vamos falar de um tema tão importante como esse, uma profissão tão importante. Hoje vamos falar sobre engenharia de produção. Jonathan, já pode se apresentar para quem não te conhece. Boa noite, meu nome é Jonathan. Quem é o Jonathan, né? Sou casado, né? Pai de 3 filhos, casado com a Aline. É uma família aí maravilhosa. E, assim, muito bem realizado na minha vida. Esse sou eu. Legal. Você fala de onde, Jonathan? Então, eu falo do Rio de Janeiro, mas eu sou natural de Campina Grande, da Paraíba. Ah, legal, que Hoje eu legal. moro no Rio de Janeiro. Já mora no Rio de Janeiro há quanto tempo? Para mim saber se já é carioca, já é É, carioca da gente. desde 95. Ah, Desde o então ano já de é. 95, é bastante tempo. Já é carioca da gema, então, Isso. pode ter certeza. Jonathan, mais uma vez, tá? Seja muito bem-vindo. Acho que hoje a gente vai poder desenvolver muito sobre essa profissão. Para quem deseja, talvez, seguir essa profissão, para quem ainda não tem uma profissão e talvez veja nessa profissão e se identifique, né, com esse ramo. E espero que você se sinta à vontade aí, tá bom? Tá Eu já ok. quero começar. Eu já quero começar. é, Primeiro, fala para a gente, por favor, aí. Eu citei um pouco das suas experiências profissionais, mas fala um pouquinho das suas experiências profissionais, até o que você me falou no off também a respeito de mecânica. Então, né? Eu, assim, eu comecei a experiência mesmo. Iniciei, né, lá atrás, bem cedo, aos 11 anos, mas, assim, lavando copo no restaurante, né? Aí não tinha muita aquela perspectiva. E aí, né, chegou a adolescência, aí fica aquela dúvida, em que você vai se especializar? E aí o pai, o avô, você vai fazer o exército, vai entrar na força militar, vai seguir carreira militar. Mas desde novo, né, eu tinha aquela ambição de montar e desmontar bicicleta, carrinho. Tinha já essa coisa já Curiosidade, né? desde isso, é. Então, assim, a experiência que eu não tinha experiência, né? Mas já tinha um desejo dentro de mim, né? Então, assim, já estava nascendo essa coisa e eu não sabia, né? E muitas das vezes, né, fica nessa, assim, nessa dúvida do que você vai ser. Mas a minha experiência em si, né, profissional, eu iniciei, assim, eu não tinha profissão, só tinha segundo grau, né? Aí eu trabalhei numa fábrica o primeiro emprego de carteira assinada foi uma fábrica de telha galvanizada. Aí nessa fábrica tinha ponte rolante, tinha máquinas, né, que fazia telha, trefilava, e eu já ficava sonhando ali, vontade de operar, de fazer as manutenções. Mas assim, eu fui efetivado como ajudante de caminhão. Mas assim, aí eu não só me contive em ser ajudante de caminhão. Nas minhas horas vagas lá, né, eu ia lá, mexia nas máquinas, operava, queria aprender e se aproximava dos profissionais. Aquilo ali já estava já nascendo um desejo, né? E eu não tinha profissão ainda. Eu fiquei pouco tempo nessa fábrica e recebi uma proposta de ganhar mais informal, sem carteira assinada. Sim. Aí fui ser vendedor de cesta básica.
vendedor de cesta básica na rua, me aventurar aí, mas ganhava um dinheirinho melhor do que ser lá da empresa, né? Mas aí, no caso, fiquei uns 5 a 6 anos trabalhando nessa profissão, até que uma pessoa me deu um conselho, ó, entra num curso técnico, cara. E aí, meu avô já me dava vários conselhos que para mim fazer curso técnico, porque já tem pessoas na minha família que eram dessa área. Então, eu resolvi fazer curso técnico com muita dificuldade, porque eu casei muito jovem, casei com meus 18 anos, já estava casado. Caramba. Aí foi mais difícil, né? Aí deixamos já assim a experiência para a juventude, né? Que enquanto você tem o apoio do pai, da sua mãe, aproveite para se capacitar, né? Porque para mim foi um pouco mais difícil, com família, né? Com compromissos, mas entrei no curso técnico e aí galguei essa profissão aí de técnico de mecânica. E aí nesse curso aí fiz a formação. No finalzinho do curso eu consegui entrar nessa empresa, né? Na siderúrgica, estagiei, em menos de um ano, né, de estágio, eu já fui efetivado, né, e aí eu não fui efetivado diretamente na manutenção mecânica, eu fui efetivado na produção, e aí eu prestei um processo seletivo interno para manutenção, passei, né, porque a gente tem que ser muito persistente naquilo que a gente quer, nossos objetivos, nossos propósitos. Eu não me incomodei ali ficar na produção, era uma coisa que estava dentro de mim, a manutenção. E aí eu passei num processo para CCQ Online, que é cuidar da qualidade do produto da empresa. Porém, o coordenador dessa empresa, do setor que eu trabalhava, sabendo que eu tinha um desejo de ir para a manutenção, ele ele me fez um convite, ele falou, ó, tem duas opções, ou você vai para a área de produção de qualidade ou você vai para a manutenção, que tem uma vaga aberta. E eu escolhi a manutenção. Então, assim, o princípio da manutenção, né? Aí eu fui para a manutenção e o princípio da manutenção é a lubrificação. Passei para ser lubrificador e ali eu fiz um trabalho muito bom de lubrificação, né? Quem faz curso técnico sabe o que é a lubrificação, é o princípio da manutenção, né? E ali eu passei pela lubrificação e pelo bom trabalho que eu realizei, eu fui crescendo, né? E cheguei a eu assumir alguns equipamentos, responsabilidade. E quanto mais responsabilidade, mais cobrança vem, né? Verdade. Mas eu consegui entregar os objetivos que a empresa me entregou de responsabilidade. Eu Isso levei. com quantos anos? Isso eu já estava com 23 para 24 anos. Ainda novo, né? Ainda bem mais novo, né? Isso. Legal, legal. Aí Deixa eu com te fazer meus. uma pergunta. Fala. Desculpa, pode continuar, desculpa. Não, pode falar, faz a pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Você falou que na sua adolescência você já desmontava, já mexia, já tinha essa curiosidade pela parte mecânica das coisas e tudo mais. Isso. Como é que era isso para você? Você realmente já sabia que a sua aptidão era para isso? Ou você só tinha essa curiosidade e não levava tão a sério? Não, era muito natural, assim. Eu nunca me imaginei que eu iria tornar um técnico de mecânica. Era um negócio assim que era natural. Desmontava, montava carrinho, desmontava, montava bicicleta. E eu vejo hoje, né, no meu auge da minha experiência, que nem todas as pessoas têm essa habilidade, né, essa Sim, aptidão. A gente pode desenvolver, se a gente quiser, com o nosso esforço, com a nossa persistência, a gente desenvolve habilidade. Mas era muito natural, não sabia, nem pretendia, né, mas tinha essa legal. habilidade já. E você considera importante, né, a pessoa, o jovem, porque Isso. aqui a gente fala muito com jovens, né? Uhum. O jovem, quando ele está ainda se apercebendo, ainda na sua escolha profissional, é muito importante ele entender que muitas vezes
esse gosto que ele tem por alguma coisa, essa curiosidade, que muitas vezes é uma curiosidade, às vezes pode ser uma aptidão, né? Pode ser uma habilidade, né? Isso. E aí ele já pode pegar esse viés e investir em cima dessa habilidade, dessa aptidão, desse sentimento. Às Legal. vezes ele não tem a oportunidade de montar e montar uma bicicleta, mas ele tem a vontade, né? E isso já é o princípio, né? Já dá um início ali, um indício que você já tem aquela aptidão para aquela profissão. E aí, assim, eu cheguei a mecânico sênior, né? Que é o último estágio do nível de mecânico. Legal. E aí veio assim, né? Eu tenho que fazer algo mais. Eu não posso parar naquela ali. Eu cheguei ao limite. Eu já entreguei tudo que a empresa me pediu. Eu era um profissional competente. As minhas entregas eram boas. Eu satisfazia o meu cliente, mas eu não me contive só a ficar ali. E aí foi onde surgiu, né, a ideia de fazer uma engenharia, para mim crescer mais ainda dentro da empresa, profissionalmente, né? E aí eu resolvi fazer engenharia, nessa parte. Legal. Você disse que você foi incentivado a fazer o curso técnico para você conseguir ali a capacitação na parte mecânica e tudo mais, né? Em que momento da sua vida que teve aquele estalo de você migrar, né, posteriormente para a área, para cursar ali a engenharia de produção? Você falou um pouco aí, mas o que fez você, de fato, migrar ali para a engenharia de produção? Da Então, mecânica para a engenharia de produção. isso. Então, primeiro eu queria crescer profissionalmente, né? Como eu já falei. E às vezes as pessoas pensam muito em crescer profissionalmente em termos financeiros. E aí você não tem que pensar só nisso, né? Porque você tem que gostar do que você faz. E aí você tem que primeiro se capacitar, né? Fazer as suas entregas, e isso aí vem naturalmente, né? O benefício financeiro ele vai vir conforme a tua entrega, né? A tua disponibilidade, o teu querer. Porque muitas pessoas falam, não, eu vou fazer uma engenharia, vou fazer um curso superior para me ganhar mais. Se for nesse pensamento, é totalmente errado, né? Se você tem que entrar para uma coisa que você vai agregar para você e para o seu trabalho, para o seu desempenho. E aí a parte financeira ela vai vir porque você vai entregar aquilo que a empresa quer, né, de algo de excelência. Minha primeira opção era engenharia mecânica, né? Mas devido à logística aqui da cidade, né? Do meu trabalho, horário de trabalho, eu não conseguia porque era restrito esse curso. Só tinha lá no centro do Rio. E aí não batia, não dava tempo de eu sair do trabalho e estudar. E aqui próximo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, Campo Grande, já tinha engenharia de produção nas universidades aqui. Então, eu entrei no intuito de iniciar na produção e ingressar depois na engenharia mecânica. Mas terminou que eu gostei, eu vi que dentro da engenharia de produção engloba, né, coisas de manutenção. Como eu sou de manutenção, eu fui fazendo a engenharia de produção voltada para manutenção, né? E aí foi isso que me fez escolher a engenharia de produção. Legal, legal. São duas áreas aí que a gente está falando, né? Apesar de serem ali coligadas, né? São duas áreas ali, a mecânica com a engenharia de produção. Como é que foi Isso. essa sua identificação, né? E até mesmo como você fez a junção dessas duas áreas de conhecimento aí para a sua carreira de trabalho? Então, eu fiz essa junção, né? Porque eu já trabalho numa indústria, né, siderúrgica, que é produção, né? E aí a produção ela depende da manutenção. Então, como eu já sou de manutenção, eu fazendo engenharia de produção já estava ali coligado à minha profissão, né? Eu estava se especializando no método, né? Agora, como eu sou um técnico de manutenção, agora eu estava estudando o método da produção e juntando com a manutenção. Então, eu estava ali agregando
valores, né, para o meu conhecimento. Eu já tinha chegado ao nível sênior, então fui aperfeiçoando dentro da engenharia aquilo que eu já tinha como prática, né? Como prática da manutenção. E isso me ajudou a abrir também a minha visão na parte operacional da indústria, né? Porque eu comecei a estudar algumas coisas da produção. O que era estocagem? Porque dentro da engenharia de produção a gente estuda logística, a gente estuda por que a produção trabalha com produção puxada, né? Então, assim, a gente foi agregando valor dentro dessa profissão. Bacana, bacana. Você conseguiu aí ter a oportunidade de unir duas áreas, né, de conhecimento. Uhum. Mas considerando que alguém deseja escolher ou uma área ou a outra, quais as possibilidades de atuação, tanto ali para um profissional técnico em mecânica, e para um engenheiro de produção? Quais são as possibilidades de atuação no mercado? Então, isso aí é uma pergunta muito importante que você me fez, sabe? Porque eu dou muito conselho à juventude também, sabe? E o pessoal, muitas das vezes, toma umas decisões muito, assim, equivocadas e termina se frustrando depois que faz um curso. E aí, quando o pessoal sempre me pergunta, né? Ô, Jonathan, o que você recomenda para que eu faça e tal? Como que é o mercado? Eu falo muito daquilo que eu conheço, né? Dentro do mercado. Se eu fosse dar um conselho agora para alguém, né, que viesse me perguntar, eu falaria assim, ó, faz o curso de eletrotécnica ou de mecânica. Ah, Jonathan, mas e os outros? É porque você não gosta? Não, não é porque eu não gosto. É porque o mercado ele é mais aquecido nesses dois temas, eletrotécnica e mecânica. Tem uma abrangência maior de aquisição das indústrias. Então, assim, muita gente, poxa, e eletrônica, e automação. Aí eu falo, ó, não, são áreas muito específicas. Se você já tiver alguma empresa, alguém que já direcione você para algum desses cursos, sim. Agora, você está entrando no mercado de trabalho, se quer entrar no mercado de trabalho, são dois cursos que têm um leque muito aberto. É muita vaga disponível de técnico de mecânica e técnico de eletrotécnica. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, né, seria esse. Se capacite, né, dentro dessas duas áreas, né? E em termos da engenharia, o que eu poderia recomendar? Essas duas, ou as três, no caso, tem três opções: engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica. É um campo muito vasto. E aí, Jonathan, por que você decidiu continuar na engenharia de produção? Porque ela tem um leque aberto, ela não trabalha somente com siderúrgica, ela não trabalha somente no ramo que eu trabalho, ela é um leque aberto. Eu posso trabalhar no hospital, no mercado, eu posso trabalhar numa escola, eu posso trabalhar em todos os ambientes de trabalho, porque a engenharia de produção ela tem essa possibilidade, né? Aí, quando você escolhe só engenharia elétrica ou mecânica específica, aí você vai trabalhar dentro de áreas, né, técnicas, dentro da mecânica e dentro da elétrica. Já a engenharia de produção tem esse leque aberto. Você pode trabalhar em todos os ramos. Você pode ser um empresário, pode ser um dono do seu próprio negócio com a engenharia de produção. Legal. Então é uma área também que você não fica preso a somente uma função, tem Não, várias atuações, tem várias isso, especializações, né? Como você já até deu aí uma dica valiosa, né? E foca isso, nesses dois cursos, que esses dois cursos aí está sendo bastante pedido, isso. aquecido. Legal. Você também você pode sugerir também alguns cursos complementares para um técnico em mecânica que você considera que são ali imprescindíveis? Sim, sim, assim, era até o próximo tópico que eu ia falar, né? Assim, de quais os cursos que você complementa o técnico de mecânica e o técnico de eletrotécnica. Aí eu recomendo sim, né? Porque tem técnico de automação, tem técnico de eletrônica. Aí eu recomendo, né, esses cursos complementares, né? Se você fez um curso técnico de mecânica ou técnico de eletrotécnica, eu recomendo
eu recomendo pela vivência e experiência dentro da siderúrgica, é você se capacitar. Ah, eu tenho técnico. Agora você pode começar a procurar fazer uma automação, um curso de hidráulica avançado, um curso de desenho, um curso de AutoCAD, um curso de eletrônica, para complementar o curso que você tem, técnico e eletrotécnico. Aí você pode alavancar o seu leque. Quando você tem um técnico, tem uma certa experiência e esses cursos, aí você fica mais acessível ao Aí mercado de trabalho. é um profissional mais completo, né? É Porque isso. geralmente, quando você entra no LinkedIn lá, né, tem os requisitos, né? Que geralmente as empresas pedem. E aí muitas vezes você tem que marcar ali os requisitos que você tem e que você não tem. E aí Isso. talvez, dentro disso que você está falando, dos cursos complementares, um cara que se prepara mais, que tem mais cursos complementares, ele vai estar mais dentro, enquadrado ali nos requisitos que a empresa está pedindo. Isso, Legal. assim, só sem te cortar, isso é muito importante, né? Porque eu faço algumas entrevistas lá na empresa e a gente sempre pergunta: você tem conhecimento na hidráulica? Você tem conhecimento de automação? Outro curso que eu esqueci aqui, de pneumática. Você tem um conhecimento básico de pneumática? Sabe como é que funciona a pneumática, a hidráulica? Você sabe como é que funciona o sistema de automação? Então, assim, como eu já faço esse tipo de entrevista, eu já sei mais ou menos o que as empresas estão pedindo, né? Sim, E aí, quando você cita, não, eu conheço sim, aí eu abro um desenho para a pessoa identificar o que é uma válvula, o que é um sistema pneumático hidráulico, isso aí já dá um viés assim, porra, e essa pessoa está mais capacitada, a outra já não está. Então, isso aí entendeu? é um viés bem legal. Legal. Agora, para a área de engenheiro de produção, independente de qual seja o produto ali, que seja é, o produto da empresa, né, da indústria ali, quais cursos complementares que você considera aí imprescindíveis para quem deseja entrar nessa área? Então, a engenharia de produção, o ideal é a gente se capacitar, fora a engenharia, né? É fazer um curso de gestão de pessoas, voltado para a gestão de manutenção, voltado para também uma gestão empresarial. Depende muito da onde, porque a engenharia de produção ela te dá várias saídas. E aí, às vezes, você, pô, não, eu quero focar em pessoas. Aí você vai lá e faz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Ah, não, eu quero focar em manutenção, faz uma gestão em pós de manutenção. Eu quero focar em empresariado, eu vou fazer uma pós em gestão de empresarial. Então, assim, é um leque muito aberto, sabe? Eu tenho vários retornos de colegas que fizeram essa engenharia comigo, e eles alguns trabalham em hospitais, são coordenadores, são supervisores, são gerentes de hospitais, são pessoas que tomam conta desses setores de hospitais, de mercado, de escola. Então, assim, é muito naquilo que eu quero me projetar para esse lado. Então, você vai fazer uma pós nessa Legal, situação. legal, bacana. É, Jonathan, você falou lá no início que você já tinha ali, né, na sua adolescência, na sua juventude, você já tinha ali uma propensão e habilidades relacionadas à área hoje que você atua, né? E aí, dentro disso, dentro dessa sua percepção quando mais novo, quais habilidades você considera que são imprescindíveis ali para uma pessoa perceber e que ela tem ali a aptidão para trabalhar na área da mecânica, primeiramente? Uhum. Então, vou usar meu exemplo quando eu fui entrevistado, né, para estagiário. Primeiramente, você tem que ter, assim, sabe, muita sinceridade naquilo que, quando você for para uma entrevista, você tem que ser bem sincero. Não adianta você querer, não, porque eu faço, aconteço. O entrevistador, ele conhece, né, ele estuda as pessoas. Ele conhece sua afeição, ele sabe quando você está falando a verdade, quando você está omitindo, falando algo que você não sabe. Então, você tem que ser bem natural, né? E a aptidão é isso. Você já começar a perceber que você tem uma aptidão voltado para fazer alguma coisa elétrica, né, alguma coisa mecânica ali, desmontar uma bicicleta,
Isso aí já é o início, né? Porque muitas pessoas pensam lá na frente. Ah, não, eu vou citar aqui, é técnica de mecânica também, mas não voltado para a indústria, mas para o automóvel. A pessoa acha que já tem que desmontar e montar o motor, e não é isso. O início da mecânica é o básico. É você saber tirar um parafuso, qual a chave que você vai utilizar no parafuso, e tirar aquele parafuso, e saber colocar ele e dar o aperto correto. Daí é o princípio de tudo. Você não tem que saber desmontar e montar um motor logo de cara. Você tem que saber o básico. Pelo menos qual a chave que eu vou usar no parafuso, como que eu vou tirar ele, se é sentido horário ou anti-horário, e qual torque que eu vou dar. Ali é o princípio de tudo. Você já começou a sua parte mecânica ali. Legal. Então posso dizer também que a pessoa precisa também ter um pouco de paciência também, um pouco de organização, né? Porque é, provavelmente quebra a cabeça muitas vezes para montar, desmontar. Essas Então, habilidades também estão inclusas também dentro disso? isso, você tem que ser paciente, você tem que ser um cara muito caprichoso. Você, na hora de começar seu trabalho, você tem que ser organizado, saber quais ferramentas que você vai usar, se a tua área está limpa, 5S. Não adianta você Uhum. querer ser um técnico. Para você se tornar um técnico, você tem que ser uma pessoa. Se você não for, você pode se tornar, porque a gente pode procurar melhorar em tudo na nossa vida. Então, assim, procure Boa. ser uma pessoa organizada, sempre no seu ambiente de trabalho, está tudo limpo, tudo organizado antes de começar a atividade. Você tem que ser uma pessoa muito centrada, focada na segurança, não fazer as atividades de qualquer maneira, sempre Sim. usar os EPIs corretos, né? Assim, as empresas sempre pregam, né? Ali, quais os EPIs que deve usar nas atividades, não infringir as regras de segurança. Então, você tem que ser uma pessoa bem caprichosa, né? Isso é uma coisa que eu observo muito. A gente recebe muito jovem aprendiz, estagiário lá na empresa, e a primeira coisa que eu vejo é, pô, se o cara é muito desorganizado, a gente dá aqueles conselhos e tal, mas se ele não for evoluindo, isso vai dando a entender que ele não tem muita aptidão para essa área, né? Então, assim, um ponto forte é organização, é você ter essas habilidades de organização 5S, isso é imprescindível. Legal. Gostei de uma coisa que você falou, que algumas pessoas também, que geralmente a gente entrevista aqui, elas falam também. Se você não tem, talvez, algumas dessas habilidades, são habilidades que você pode adquirir. Você Ótimo. pode, com disciplina, aprender, desenvolver na sua vida. Então, não necessariamente você precisa nascer com essas habilidades, mas muitas vezes desenvolver ela ao longo da vida, dos treinamentos, das capacitações. Eu não comecei sabendo. Quando eu cheguei lá, eu tive um impacto assim, caramba, a siderúrgica é muito grande, é fora do normal, não é uma bicicleta que Sim. eu estava desmontando e montando. Então, às vezes, você achava que estava, pô, desmontei uma bicicleta, tá no ápice. Aí eu vi que eu não sabia nada. Aí você chega lá, o cara te dá uma vassoura para você varrer, e aí você fica, poxa, mas o que, que tem a ver isso com o meu curso? Não era isso que eu estudei. Mas é o princípio de tudo. Sim, é o É começo. isso que a gente. Aí você começa a iniciar, poxa, mas eu vou varrer, limpar o equipamento. Aí o cara te coloca para lavar a peça. Então, assim, isso é o início, entendeu? Então a gente tem que focar nisso, saber que isso é o princípio. E eu não entrei sabendo, eu aprendi muita coisa. E para você aprender, né, você tem que ser observador, ter paciência, porque as pessoas mais antigas elas não têm tanta paciência de É. ensinar e tal, aí você tem que ser mais caprichoso, mais cuidadoso na hora de falar com eles para captar as informações. Então tem esse. Tem tudo isso. Agora, para a área de engenharia de produção, quais são ali as habilidades que você consideraria imprescindíveis para quem deseja trabalhar nessa área? Então, na engenharia de produção, no caso, é voltado para manutenção, né? Que é a área que eu estou falando também, porque, como eu falei, que a engenharia de produção ela é um leque aberto, né? E as habilidades que você tem que ter nessa área é você dominar bem um Excel, né? Um PowerPoint. Agora tá na moda aí o Power BI, né? É interessante você já, se você optar de fazer uma engenharia, seja ela de produção mecânica, elétrica,
é bom já você se voltar para uns cursos de Power BI, de Excel avançado, né, de planilhas, e você está sempre atualizado nessa situação aí. Tá? Importante isso que você falou aí, porque o Power BI ele já é algo mais atual, né? É atual. Já é o avanço aí, talvez, de tudo que Do a Excel. gente aprendeu lá atrás, do Excel e tudo mais. Que trabalha até com dashboards, né? Essas coisas. Dashboard já é o antes do Power BI. Agora a gente está no BI, né? No Então, Power BI. então você tem sempre que estar ali se atualizando, Atualizando. senão você fica para trás. Então é importante Isso, isso aí. se Estar ligado atualizando. no avanço. Legal, E legal. assim, você não precisa estar fazendo engenharia para estar fazendo esses cursos. Uhum. Então, assim, é importante, tá? Esses cursos Excel avançado, que é o princípio, aí fazer Power BI, que é o atual, e fazer também, é um curso caro, mas é um curso que as empresas, brilha os olhos da empresa, é você ter um curso de SAP. É uma ferramenta que as empresas usam para gerenciar ordem de serviço, requisições, compras, fazer carrinho de compras, fazer o gerenciamento daquilo que ela tem internamente da empresa, de tudo, assim, de almoxarifado, peças sobressalentes. É uma ferramenta muito importante que muitas empresas multinacionais estão iniciando, né, o procedimento de usar o SAP, mas que é uma ferramenta muito importante dentro da engenharia. Não só da engenharia, como do curso técnico também. Legal. São tudo ferramentas, né, que, assim como a informática lá Agrega. no início, né, era um requisito diferencial para quem entrasse em qualquer área, seja para ser um atendente numa loja, hoje existem muito mais ferramentas que a gente precisa se adequar, muitas ferramentas, às vezes, que são específicas para setores de trabalho, e aí que a gente precisa estar atento. E aí o Jonathan já deu aí uma dica aí, o SAP, né? É SAP, né? Ferramenta SAP. É um É um sistema. diferencial aí dos recrutadores, né? Os recrutadores, quando tem um cara com essa habilidade, já salta aos olhos. Então, O cara boa já dica fala aí. assim, pô, esse cara aqui já é diferenciado, porque ele já está muito anos-luz à frente dos candidatos. Então, assim, Legal. pega essas dicas aí, ó, sistema SAP, dashboard, Power BI, meu, isso aí é Cai prescindível. para dentro. Legal. Agora, quanto a contrato de trabalho, como é que funciona na área de engenharia de produção? É CLT, contrato, freelance, varia a modalidade? Então, assim, lá na empresa, né, a gente tem várias modalidades. Eu sou CLT, né, no caso, já sou contratado, mas tem freelance. Tem bastante pessoas trabalhando na área da engenharia freelance. Você pode ser um PJ, né, que fala, né, a pessoa que tem CNPJ, e aí a empresa contrata seu serviço para você acompanhar uma grande reforma, uma obra grande dentro da indústria. Então, assim, não é só você ser vinculado a uma empresa. Quando você se forma engenheiro, você pode abrir um CNPJ e prestar serviço para as empresas, com a sua assinatura, com o seu conhecimento, né, acompanhando grandes reformas, até mesmo trabalhando, né, dentro desses sistemas, alimentando um Power BI, levando um BI novo, fazendo revisões no sistema SAP, né? Então, assim, a engenharia te proporciona isso, né? Você ter essa vasta, né, modalidade, trabalhando não só como CLT contratado, mas como freelance, né, contratado pelas empresas também. Legal. As atividades do engenheiro de produção, elas são, na maior parte do tempo, estando sentado, em pé, caminhando, como é que funciona? Aí vai de acordo, né? Vai de acordo com o cargo que você exerce, né? Tem pessoas que trabalham diretamente dentro de escritórios, né? Prestando serviço só na parte sistêmica, alimentando planilhas, dashboard, sendo analista, porque o engenheiro ele pode ser um analista de sistema. Ele vai só gerar dados para a empresa trabalhar em cima desses dados e melhorar a sua performance. Então, ele vai trabalhar basicamente num escritório, na mesa, no computador, gerando dados daquilo que a empresa passa para ele, e a empresa vai trabalhar em cima desses dados, né? No BI, no dashboard, nas planilhas, e
Mas dependendo, por exemplo, eu estou assistente técnico. Então, assim, é muito dinâmico o meu atendimento, né? Eu tenho parte de escritório, mas eu tenho parte de área também. Então, eu ando, tem dias que eu estou andando na planta da siderúrgica, atendendo, né, com o meu conhecimento técnico, né? Estou atendendo pessoas, o equipamento, algumas reuniões, se deslocando de um lugar para o outro, né? Como eu sou da Engiman, Engenharia da Manutenção Central, então a central, esse nome é Engenharia de Manutenção Central, ela é uma equipe centralizada dentro de uma siderúrgica que atende a planta. Então, atende toda a usina, toda a siderúrgica. Então, eu me desloco muito, ao ponto de a gente ter veículos para se deslocar, e andando a pé também. Então, Então, assim, varia, né? isso vai muito da onde e como que você trabalha. Tá? Da função que você está exercendo específica dentro de várias Isso, que tem dentro da profissão. isso aí. Entendi. Legal, bacana, hein? Jonathan, como é que costuma ser a jornada de trabalho, a quantidade de horas de trabalho ali de um engenheiro de produção? Então, o engenheiro de produção é normal, assim, ele tem 8 horas de trabalho, né, 40 horas semanais, comum, segunda a sexta. Caso suas exceções, se caso você for um coordenador, se você for um especialista, né, porque eu esqueci de falar até nessa função assim, você tem outro, você pode ser coordenador, você pode ser gerente, você pode ser um especialista, são áreas que você pode exercer, né? Você pode ser um analista, né? São áreas que você pode exercer tendo a engenharia de produção e o de mecânica e elétrica. Então, assim, você pode trabalhar nessas funções. Então, assim, é isso aí que Nessas outras funções, a carga horária varia, então, no caso? Isso que acontece, varia um pouco, porque como essas funções de especialista, coordenador, gerente, eles não têm um ponto fixo. Então, como trabalha administrativamente, pode ser que exceda um pouquinho a hora, né, devido à demanda, Às mas vezes, no final nada de semana, isso, tem atendimento final de semana, não só, né, na parte desses cargos. Eu, como técnico de mecânica, eu atendia de madrugada, caramba, não tinha muita hora. Eu tenho mais uma hora mais fixa agora, após a engenharia, quando eu virei administrativo, agora é de segunda a sexta, do que quando eu era técnico. O técnico, ele deu um giro mais, de horário mais confuso. legal. Você falou um pouquinho sobre a responsabilidade, né, com os procedimentos, os serviços ali, porque tem determinadas funções que muitas vezes pode levar a riscos de acidentes, riscos de alguma coisa acontecer e tudo mais. Até mesmo o trabalho dentro do escritório também hoje a gente sofre muito psicologicamente com as pressões, né, um mundo muito corrido, a era da internet. Quais condutas costumam ser adotadas para a segurança do exercício profissional ali de um engenheiro, né, de produção, a fim de evitar esses riscos, né, tanto químicos, psicológicos, físicos, biológicos, seja de qual for, cara. Então, o conselho que eu dou, né, assim, eu trabalho na siderúrgica nível 4, é o nível máximo de risco que tem na Caramba. CLT. Então, assim, independente do setor que eu trabalho, seja ADM, seja um técnico de mecânica, eu estou exposto a esse risco, né? Então, assim, porque eu acesso às áreas, né? Faço a liberação de um documento. Então, assim, a gente tem que ter muita disciplina, a gente tem que ter muito controle emocional, que a gente está lidando com pessoas, então a gente tem que estar com o psicológico muito bem centrado. A gente tem que ter sempre um apoio, né? Fora a parte de trabalho, de família, a gente tem que estar muito bem com a família, né? Evitar, tem que ter esse controle emocional para não levar os problemas de casa para o trabalho, porque isso aí pode te gerar um risco de um acidente, não só com você, mas com o próximo. Então, você tem que estar uma pessoa muito bem centrada nessa parte. E você tem, é primordial, tá? A empresa que eu trabalho, ela fala que primeiramente são as pessoas, depois vem as máquinas, vem a produção.
Então, assim, primeiro ela vê o ser humano, e a gente tem que cuidar muito bem da nossa parte mental, psicológica, né? E a parte ADM, ela já não existe muito esforço físico, ela exige muito o esforço emocional, psicológico, e aí você muda o seu âmbito de colocar a mão e sim trabalhar com a cabeça. Aí você passa a gerar valor para as pessoas que estão colocando a mão na ferramenta, conscientizar elas que o método da segurança tem que ser válido não somente por uma teoria, mas sim por uma prática. E se você não praticar, você está colocando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas. Então, é muito importante, né? A demanda assim, é frenética, é uma coisa atrás da outra. Se você não tiver um bom psicológico, você vai surtar, você vai se desequilibrar, vai começar a tratar as pessoas mal, vai começar a chegar em casa e tratar seu familiar mal, e aí você tem que ter um equilíbrio muito grande psicologicamente. Legal. Existe também a questão dos EPIs que você falou. Na área de engenharia de produção, existe ali uma preocupação também com essas questões? Quais seriam, né, os Então, EPIs? os EPIs, no caso da engenharia, você só vai utilizar EPI se você acessar alguma área, né, específica ali agressiva. Basicamente, quem trabalha na parte administrativa da engenharia não vai Uhum. utilizar EPIs, a não ser quando vai fazer uma liberação de alguma atividade. Aí você tem que usar os EPIs exigidos pelo aquele setor, seja químico, seja biológico, seja ali a quente, seja auditivo, visual, respiratório, é necessário, mesmo você exercendo a função de engenheiro administrativo, você tem que utilizar. Você tem que pensar, né? Eu trabalho em computador, não preciso de EPI. Precisa de EPI, sim, dependendo do raio de ação que você está atuando ali nas proximidades. A gente não pode confundir porque trabalha num computador, em uma mesa, e não utilizar o EPI, porque é a saúde, né? A saúde, a segurança, saúde e meio ambiente. Você tem que estar enquadrado dentro dessas questões. Legal. Jonathan, quais conselhos, né, você daria aí para os jovens que estão cogitando a possibilidade de ingressar na área de engenharia de produção? Então, o conselho que eu dou, né, assim, engenharia de produção é uma engenharia, ela é como eu falei lá no início, ela é um leque aberto, né? Ela te dá a possibilidade de você trabalhar em vários setores. Então, assim, não fica uma coisa amarrada, né? Não, eu vou me especializar ali em engenharia tal e eu vou ficar atrelado àquilo ali. A engenharia de produção, ela veio para substituir a administração, né? Então, assim, ela é uma administração mais avançada, mais completa, engloba mais coisas técnicas dentro da engenharia. Então, assim, o conselho que eu dou é que se você ainda não tem decisão do que você quer ser, a engenharia de produção é uma boa para você entrar, porque, na dúvida, dentro da engenharia de produção, você vai conseguir ir vai te direcionar para onde você vai. Porque dentro, quando você está fazendo o curso, começa a te abrir a mente, começa a abrir quais os campos de trabalho, aonde que eu posso atuar, e a engenharia de produção dá essa oportunidade, né? Não menosprezando as outras engenharias, né? Que são muito boas, muito bem conceituadas, que é a mecânica, a elétrica, a civil, mas são muito específicas. É uma coisa que você vai se formar e você vai ter que atuar naquela área. A engenharia de produção, não. Ela te dá, você vai trabalhar na área civil, na área de siderúrgica, na área química, na área de petróleo, vai trabalhar em qualquer setor, porque te dá essa possibilidade. Então, assim, o conselho que eu dou é você que está indeciso, está na dúvida, faz uma engenharia de produção e ali, quando você estiver iniciando, você vai ver qual a direção que você vai tomar. Legal.
Bom, a gente já está chegando no fim, né? A gente falou bastante aí sobre as suas experiências, você trouxe bastante dicas valiosíssimas, eu considero valiosíssimas, para quem está aí cogitando a possibilidade de entrar para a área de engenharia de produção. Eu já queria passar a oportunidade para você dar suas considerações finais, João. Então, agradeço aí, né, o privilégio por vocês me convidarem a participar do projeto de vocês. Assim, é um imenso prazer, porque eu tenho 3 filhos, já tenho um de 18 anos, um de 15 anos, está entrando já o que eu vou fazer, para onde que eu vou direcionar. E aí eu vivo isso na prática, né? E aí eu deixo o meu conselho assim, juventude, né? Vocês, primeiramente, respeitar o pai e a mãe, né? Eles são os direcionadores da vida de vocês. E eles, dependente do curso que eles vão pedir para vocês fazer, vai ser sempre querendo o melhor para vocês. É isso. Então, assim, tenham cabeça no lugar, é uma fase muito difícil, como eu já passei lá no passado, e graças a Deus não me tornei um ser humano ruim, né? Eu entendo tudo que meus pais me falaram no passado, e aí eu deixo assim a sinceridade, né? O que me fez ser contratado para essa empresa? Eu estou há 18 anos nela. Foi a sinceridade. O entrevistador perguntou por que eu queria ser um mecânico. E aí eu falei, poxa, eu era pequeno já montava bicicleta, eu gosto disso, isso está dentro do sangue. E foi muito espontâneo. E tem pessoas que falam, não, porque eu faço isso, eu faço coisa que é, e muito além. E aí, depois que eu fui selecionado, ele me falou, eu te contratei pela tua sinceridade. Você falou que não sabia, mas já gostava de fazer, né, de montar e desmontar a bicicleta. Então, pessoal, seja sincero, seja focado, não desista, nunca desiste, nunca desista. Sempre vai além daquilo que... Eu acho que ninguém nasce... É assim, eu acho não, tenho certeza, ninguém nasce sabendo. Você vai ter muitas oportunidades. Esse projeto aqui que você está assistindo, acredito que você vai assistir, né? É um dos projetos que eu acho que eu não tive essa oportunidade. Você está tendo um privilégio de ter uma orientação dessa, de um profissional falando para vocês, de uma empresa focada em ajudar vocês na tomada de decisão. Eu não tive isso. Aproveitem e sejam felizes. Legal. Hoje a gente falou sobre engenharia de produção. O Jonathan Souza hoje trouxe bastante conteúdo para a gente, bastante experiência e bastante dicas, né? Algumas dicas são gerais e a gente ouve todos eles praticamente, parece até que combinam, Jonathan, parece até que vocês combinam, que falam coisas que a gente que são universal, independente ali da função. E tem coisas que já são mais específicas para quem deseja ingressar na área de engenharia de produção. Bom, como o nome do nosso projeto aqui é uma chamada à ação, avalie, realize, avalie tudo que foi falado aqui nesse vídeo, mas também põe em prática, comece a estudar, comece a se aprofundar nos assuntos, que esse é o nosso propósito. Uma orientação para que você tenha uma escolha profissional embasada e com ali segurança e com muito conselho, né? Como a gente ouve aqui. Esse foi mais um Avalie e Realize com o Jonathan. Obrigadão, tá, Jonathan, pela sua disponibilidade, pela sua participação e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado aí. Abraço.